you do this, when in the moment, couldn't see your behavior was tough. Olá pessoal, hoje estamos aqui para a gravação de mais um episódio do Podcastelli. Meu nome é Ana, sou coordenadora do time de experiência do cliente e hoje estamos aqui com um convidado super especial de RH para dividir conosco um pouco da sua trajetória, seus desafios e aprendizados no ramo. Oi, Olá, William, Ana. tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho da nossa jornada até aqui. Muito bom. E para iniciar esse episódio, eu queria que você compartilhasse um pouco com a gente como foi o início da sua trajetória, o que te motivou a entrar na área de RH e quais foram ali os seus principais desafios nesse momento de escolha sobre a trajetória a seguir. Bacana. Lá se vão 13 anos, né, dedicados a atuar no RH. Comecei ali em um escritório de contabilidade. Para quem é do ramo sabe que é um lugar onde é uma escola, onde você tem a oportunidade de aprender um pouco sobre tudo, né? Então comecei ali e foi bem difícil no início porque você precisa aprender muita coisa, você está entrando no mercado de trabalho, você precisa ainda conhecer um pouquinho sobre legislação, sobre regras, sobre como se portar num ambiente de trabalho. Então foi desafiador, mas também foi muito bacana para poder iniciar essa trajetória. Então desde então, partindo dali, comecei em outras organizações, outros desafios e estou aí até hoje. Muito bom. E falando um pouquinho sobre clima organizacional, a cultura da empresa, qual que você acha que é o principal papel do RH para que possa ser criado um clima saudável, um ambiente colaborativo e engajado dentro da empresa? Com certeza. Eu vejo que o RH hoje ele é fundamental como um guardião dessas premissas, né? Ele hoje, dentro da organização, é aquele que treina, é aquele que orienta, é aquele que faz a manutenção de procedimentos. Porém, eu vejo que a construção de um ambiente, de um clima organizacional saudável, é uma responsabilidade de todos, né? O RH ele pode ser aquela pessoa que vai ali, vai ensinar, mas a construção do dia a dia eu vejo um papel muito grande do líder. O líder que ele está ali no dia a dia com sua equipe é aquele que consegue mostrar a empresa para o seu colaborador. Então, o colaborador ele vê a empresa através do seu líder. Então, muitas das vezes, às vezes se associava que vai se falar sobre clima, procura o RH. Não, o RH ele sim é esse porta-voz disso, mas eu vejo que a construção diária é através do líder, na construção do dia a dia ali, na geração de relacionamentos, conexões, isso faz com que uma organização possa ser saudável no seu clima no dia a dia. Muito bom. E pensando nisso do dia a dia, quais foram e são, na verdade, as principais dificuldades e desafios que você encontra no dia a dia nesse ramo de RH? Eu vejo que ao longo do tempo, né, as empresas elas precisam se adaptar a diversas gerações. Então, passados-se os anos, cada geração tem necessidades e anseios diferentes. A geração que a gente tem hoje em dia, ela não tem às vezes o mesmo anseio, a mesma necessidade que a geração do passado tinha. E empresas que perduram no tempo, elas são capazes de se adaptar a essas gerações, mas nunca sem perder os seus valores. Então, é possível sim que uma empresa seja sólida, seja saudável, tenha um clima organizacional competitivo e saudável com as pessoas, mas que ela não perca seus valores. Então, aquilo que no passado fazia com que o clima fosse saudável, fosse competitivo para uma geração, não necessariamente a mesma coisa tem que ser aplicada hoje em dia. Então, tem duas formas de lidar com isso. Ou as organizações elas podem se questionar pelo fato de nossa, essa geração é muito diferente do que a outra, eu não consigo contratar, eu não consigo reter, eu não consigo ter um clima saudável, ou ela pode se adaptar, ou ela pode não. O que eu preciso mudar para me adaptar a essa geração? O que eu preciso fazer de diferente para me adaptar a esse novo colaborador que o mercado está trazendo? Então, eu vejo que isso é fundamental, a adaptação da companhia ao longo do tempo. Legal. E até falando agora sobre um pouco disso de adaptação, né? A gente tem visto no mercado muito a questão da inteligência artificial, né? Como isso vem cada vez mais ganhando espaço, né, nas empresas. E para você, isso vem sendo um desafio ou vem sendo um ponto positivo? Como que você enxerga isso hoje dentro das organizações? Eu enxergo muito com muito positivo.
Eu vejo que a gente tem que olhar para essas novas ferramentas, essas novas tecnologias como aliados e não como alguém que está competindo com a gente, né? Dividindo o nosso espaço. Então, hoje, um RH, para ele cada vez mais ser estratégico, ele precisa fazer uso disso, ele precisa fazer uso de ferramentas, precisa fazer uso da tecnologia a seu favor. Não dá mais para, por exemplo, uma diretoria de operações, um negócio que precisa de uma informação rápida para tomada de decisão, esperar, às vezes, horas para que o RH possa disponibilizar aquilo para ele. Então, eu vejo que o profissional de RH ele precisa cada vez mais estar inteirado disso no seu dia a dia. É fundamental hoje. Já é uma realidade, eu não vejo que no futuro. Hoje já é assim. Ótimo. E como que você lida até mesmo com alguns profissionais que talvez já estejam há mais tempo e tem essa dificuldade de aceitação sobre esse tema que hoje vem sendo muito importante, cada vez mais, como eu disse, ganhando esse espaço aí nessa adaptação, né, da nova realidade do mundo? É assim, tem um pouco de dificuldade de aceitar esse novo, né? Então, com profissionais que às vezes têm um pouco de dificuldade de aceitar essa mudança, a gente vê que, infelizmente, eles acabam ficando... podem acabar perdendo oportunidade no decorrer do tempo porque se faz necessário isso. Não porque as empresas querem cada vez mais só investir em tecnologia ou querem só profissionais capacitados nisso, mas porque o mercado exige isso. O mercado exige agilidade, velocidade na informação, tomada de decisões que às vezes de manhã era uma, na parte da tarde já é outra, e o profissional que não consegue responder a isso vai ter muita dificuldade no mercado de trabalho hoje em dia. Sim, sim, com certeza. E falando um pouquinho sobre essa adaptação que você mencionou, como que a gente consegue um equilíbrio através da geração passada com a geração que a gente vive atualmente nesse mundo de inteligência artificial? É um bom ponto, né? Porque a geração atual hoje ela tem tudo muito rápido, né? A velocidade da informação, aonde as coisas acontecem, é tudo muito dinâmico, coisa que não acontecia no passado. E às vezes tem uma geração que tem isso na palma da mão, entra no mercado de trabalho, quer que as coisas aconteçam também na mesma velocidade, e nem sempre é assim, né? O mercado de trabalho tem toda uma construção, né? Um desenvolvimento ali. Às vezes querem que as coisas aconteçam muito rápido. Então, de fato, tem que ter esse balanço entre quem está no mercado de trabalho há mais tempo, aprender e entender um pouco mais a como utilizar dessas novas ferramentas, e quem já nasceu nesse berço da tecnologia, poder também entender que nem tudo dentro do mercado de trabalho funciona da mesma forma, funciona com a mesma velocidade. Então, de fato, é importante equilibrar isso, sim, com certeza. Legal. E hoje, pensando no papel do RH com relação a essas pessoas, com relação à liderança, como você disse que a liderança ela é a principal figura ali, né, de exemplo dentro da empresa para os seus liderados, qual que você visualiza que é o papel ali do RH nessa questão de proximidade com as demais áreas, os demais setores, a liderança? O que você visualiza de mais importante no papel do RH nisso? Eu vejo que é importante o RH ser referência. Eu vejo que por mais que as empresas invistam em ter uma tecnologia onde os funcionários eles tenham na palma das suas mãos a informação que eles precisam, tirar dúvidas, ou tenham totens, enfim, ainda se faz necessário a ter a referência do RH para a construção de relacionamentos. Então, eu vejo que o RH estar próximo do gestor, o RH está no local de trabalho, o RH está na fábrica, o RH está aonde as coisas acontecem, não ser um RH distante. Eu acho que cada vez mais as empresas que buscam ter o RH distante, o RH fica sempre distante, o meu acesso ao RH é só através de meios de tecnologia. Eu acho que ele perde um pouco disso, né? Ele perde um pouco dessa conexão, ele perde um pouco de sentir o que está acontecendo. Tem muitos insights que nós temos só por estar ali, só por ver a coisa acontecendo, né? O vai e veja, né? Eu acho que o RH não deve sair da operação, eu acho que o RH precisa ser próximo, não criar barreiras entre a operação. Então, a dica que eu deixo seria nesse sentido, de que o RH não se distancie de onde acontecem as coisas, o RH precisa ver o que está acontecendo, precisa estar próximo do líder. O líder precisa também ter essa confiança, esse respaldo do RH, saber que ele pode ter a quem contar ali quando precisa. Entender que é uma parceria, isso? Que Exato. Todos estão em prol do mesmo resultado, né? Exato. Às vezes tem muita visão de, por exemplo, o líder, infelizmente, ele não entende que ele é um líder de pessoas. E às vezes ele se preocupa só com entregar o resultado dele. Pelo contrário, ele deveria entender que ele deve gerir pessoas, treinar e capacitar pessoas, e as pessoas que entregam o resultado.
Então, ele tem que ver o RH como esse aliado na construção desse resultado. E não como alguém que está me mandando mais tarefas ou me mandando mais coisas para eu fazer, poxa, mais treinamento. Ele está te capacitando para que você possa gerir pessoas e as pessoas alcançar o resultado que a empresa precisa. Muito bom. E voltando um pouquinho para o que você disse, que é importante o RH ele ter a posição de estar no meio da operação, você tem algum case de sucesso que você fez isso e que deu certo e que você identificou que valeu a pena você estar ali? Ah, com certeza. Alguns, né? Eu posso dizer que a grande maioria deles foi por conta da questão de estar presente e criar conexão e relacionamento com as pessoas. Porque dificilmente alguma pessoa se abre ou traz algum problema se ela não tem uma conexão, uma confiança, não tem uma relação de confiança com você. Então, o fato de estar próximo na operação foi criando-se essa confiança. Então, por exemplo, situações às vezes que tinham colaboradores que estavam indo muito mal no seu desempenho, né, a ponto de gestores assim, orientar, treinar e não estar entregando resultado. E só o fato de ter o RH ali, eventualmente estando próximo, conversando, entendendo, as pessoas se abriam e falavam que estavam com problemas, às vezes, muito sérios, graves de saúde na família, ou de situações assim que a gente pôde, de certa forma, fazer ali um intermédio, dando uma orientação, ou procurando, ou indicando aonde ele poderia procurar ajuda. Isso fez toda a diferença e essas pessoas perduraram no ambiente de trabalho. Ou situações que, às vezes, por exemplo, se tratam de diversidade e inclusão, né? Você traz uma pessoa do mercado que ela tem alguma deficiência e às vezes você põe ela no ambiente de trabalho e aquele ambiente de trabalho às vezes não estava adaptado para receber aquela pessoa. Você estando próximo, você consegue perceber o quanto que a equipe está acolhendo aquela pessoa, o quanto que às vezes as ferramentas, as coisas que ela precisa para executar a sua função não estão adaptadas para a realidade dela. Então, isso são coisas que você só consegue enxergar estando lá, estando presente, estando vendo, né? E reforçando, no meu ponto de vista, essas coisas só acontecem mediante a criação de confiança, geração de confiança e relacionamento. E isso é contínuo, isso não é da noite para o dia, isso se constrói com o tempo. E as pessoas sentem que isso faz toda a diferença. E não é possível fazer isso também estando distante, né? Então, Distante, por isso é importante você estar ali no Exato. meio de tudo. Tem um contraponto, né, com relação a significa que o trabalho remoto ou à distância não funcione? Não é isso, não é dizer que isso não funciona, porque a gente passou por uma pandemia, a gente viu diversas empresas perdurando nesse período. Eu estou dizendo que a ação do RH estando próximo das pessoas, criando esses laços de relação com as pessoas, faz toda a diferença. É diferente, do meu ponto de vista. Então, eu posso dizer que citei esses exemplos, mas eu posso citar muitos outros de situações que eu evidenciei só por estar ali, por estar próximo, por estar presente, ou pelas pessoas saberem como me encontrar. Então, isso eu vejo que faz toda a diferença. Legal, muito bom. E retomando sobre isso que você mencionou, sobre essa conexão com os colaboradores, que isso é importante, né, para o RH, quando você iniciou a sua trajetória, você já tomava essa ação, já era dessa forma, ou não? Isso, a partir de um dado momento, se transformou e você entendeu que era necessário fazer diferente? Eu acho que eu vejo que isso foi num determinado momento quando eu fiz uma transição de carreira, né? Porque no meu início da carreira eu era mais voltado para a área de encargos, folha de pagamento, mais a parte de departamento pessoal, então eu já fui condicionado a trabalhar num ambiente mais de escritório, fechado, com Analítico. mais isso? analítico, exato, né? Só que os anos foram se passando e aí eu fui tendo essa necessidade, essa vontade de querer conhecer um pouco mais como é que é o dia a dia da operação. Porque a gente atendia a operação, mas não sabia como era. E, olha, eu recomendo para que, se todos os profissionais pudessem passar por isso, seria excelente. Porque tem muitas coisas que a gente oferece para a operação, para quem está no dia a dia, porque são boas para a gente, porque nos atendem, mas a gente não sabe se isso faz sentido para quem está lá na ponta. Então, há alguns anos atrás, eu fui para uma oportunidade no qual eu passei a ser um business partner e passei a atuar diretamente no negócio, né? É totalmente diferente. Ali, construir relacionamentos, estar próximo do dia a dia das pessoas é o nosso trabalho, né? É óbvio, tem que ter o balanço, não é que uma parte analítica não é importante, a entrega de informações no prazo não é importante e que só é importante você estar
no dia a dia, em conexão com as pessoas. Tem o equilíbrio. Então, por isso que eu vi que nem tudo que às vezes como eu fazia aqui, atendia para quem estava aqui, e eu passei a entender, nossa, por que é importante que eu preciso mandar essas informações desse jeito, nesse prazo, para quem está aqui. E hoje eu já estou mais novamente na parte de back-office, isso me ajuda muito. Então, no início da carreira eu não tinha essa vivência direta, né? Então eu passei de um determinado momento a ter, e hoje, voltando a trabalhar em back-office, eu me sinto muito mais preparado por ter passado pelos dois universos, né? Então, acho que consigo... Isso me ajuda muito hoje no dia a dia. Muito bom. E tudo isso que você vem construindo, né, dentro desses 13 anos de carreira de RH, o que você enxerga que é primordial, o que você visualiza que é na profissão do RH um RH do futuro? Eu vejo que essa bagagem, né? Se o RH do futuro ele ter essa bagagem de poder vivenciar esses dois universos, seja na parte analítica, seja na parte do dia a dia, o prepara para o que vem aí. E o que vem aí é cada vez mais a necessidade de informações e de tomadas de decisões muito rápidas, né? E o RH hoje, eu vejo pelas organizações que eu conheço, ou que eu passei, ou que eu tenho contato, o RH hoje ele é a figura fundamental ao lado dos decisores. Então, quem quer atuar no RH de forma mais estratégica, de forma a estar ali apoiando a operação, é muito importante que ele se desenvolva em ferramentas que auxiliem nisso, igual eu comentei, e se desenvolver em Power BI, em ferramentas voltadas para a inteligência artificial, entender que isso é um ganho, saber que isso é uma ferramenta para te ajudar, entender um pouco mais de mercado. O RH também a gente já não pode mais estar alheio à vida do negócio que a gente atua. Eu trabalho numa fábrica. Como que é o negócio da minha fábrica? Como é que está o momento da minha fábrica? Tá bom, não tá? Como é que está o nosso negócio? O RH ele precisa conhecer daquele negócio. Se ele trabalha numa empresa que é do ramo de médico ou do ramo do varejo, é importante o RH conhecer daquele. Então, não dá mais para que o RH, eu só conheço do que eu faço. Preciso entender como é que está o negócio da minha empresa, até para a gente poder propor ações que o ajudem naquilo. Então, mergulhar nesse universo, entender como é que está o mercado, e outra, uma coisa muito importante também, fazer muito benchmark, entender como é que estão as coisas no mercado, porque às vezes aquilo que a gente faz aqui hoje pode ser muito bom para o nosso universo e podemos ser espelho para outras pessoas, só que a gente pode às vezes conhecer coisas melhores. Então, ir se atualizando, buscar ter contato com pessoas que são do mesmo ramo ou ramos diferentes, entender como é que você faz isso aí. Eu faço assim, poxa, às vezes você vai entender que do jeito que você faz, já é muito bom, você já te entrega um resultado muito bom. E às vezes você vai ver que não, às vezes tem muita oportunidade naquilo. Eu acho que para continuidade, para ser saudável dentro de recursos humanos, acho que seria importante ter esse pacote de ferramentas, vamos dizer assim. E estar disposto também, né? A conhecer tudo, a viver tudo isso que você mencionou, e se entregar, né? Não, como você falou, ter o entendimento de que você não tem que conhecer somente sobre o que você faz, mas sobre o que a empresa num todo faz e o mercado também. Isso é muito importante. Com certeza. Com certeza, porque o mercado, ao longo dos anos, a gente vê diversas oscilações. Tem períodos que determinados setores estão em baixa, outros estão em altos, e vice-versa. E como que você consegue dar suporte, às vezes, para a sua gestão, se você precisa contratar mais, se você precisa investir mais, se você precisa, às vezes, precisa fazer em determinados momentos, há necessidade de fazer uma redução. Então, o RH não pode estar alheio ao que acontece na empresa. Ele precisa estar sabendo, ele precisa entender aquele negócio. Ativo, né? Exato. E isso vai fazer toda a diferença para que executivos o tenham como um parceiro mesmo de negócio, né? Que é como diz o nome, business partner, é um parceiro, é alguém que constrói junto. Não só mais alguém que, tem aqui essa atividade, por favor, executa. Não, acho que para o futuro eu vejo o RH cada vez mais envolvido nesses temas. Excelente. E pensando em você agora, né? O que você almeja de deixar de legado quando as pessoas ao seu redor, as empresas que você já passou, a empresa que você ainda está, o que você visualiza que é importante, o que você tem almeja de deixar de legado quando lembram de você?
né? Eu tenho na minha mente que mais do que as próprias entregas é como você fez essas entregas, né? Então, eu tenho um motivo de muito orgulho que por onde eu passei, sempre fui muito bem recebido pelas pessoas, e no momento de saída sempre se gerou muita tristeza, assim, no sentido de que não tristeza pelo fato de entender que você está indo porque é para uma outra oportunidade que faça mais sentido para você naquele momento, mas tristeza porque não vão conviver mais com você, né? Ouvir de pessoas que falem para você, nossa, eu estava um pouco sem direcionamento e você atuou comigo a me orientar, a me corrigir, e hoje eu tenho uma carreira mais sólida porque você me ajudou. Então, são coisas assim que fazem a diferença, né? Por onde eu passei, eu pude construir isso e foi muito bacana, e carrego comigo essas pessoas até hoje. Então, é isso que a gente leva, o como nós fazemos, né? Eu acho que nunca nenhum gestor, nenhum líder, nenhuma empresa, nenhum RH tem que ter o resultado só pelo resultado. Tem que entender que você cuida de pessoas e pessoas entregam o resultado. Eu acho que se todos os RH terem isso em mente, vai nos ajudar, vamos ajudar a construir organizações mais sólidas, melhores de se trabalhar, e isso vai ser bom para todos. Então, o que eu quero deixar de legado é isso, eu quero ser uma pessoa que eu passe por lugares e faça diferença em pessoas, não só em processos. Muito bom, parabéns. Não, Excelente, obrigado. William. E para os RHs que estão aí iniciando agora nessa trajetória, né? O que você deixaria de conselho, de dica para quem está indo agora nesse ramo? O RH, eu vejo que ele assim, é um setor que vai perdurar porque a gente cuida do ativo mais importante das empresas, que são as pessoas. Então, quem está iniciando nesse ramo de recursos humanos, entenda que você não é uma pessoa que cuida de processos. Você faz processos, mas você cuida de pessoas. Às vezes pode pensar que o que eu faço aqui eu não atinjo a pessoa. Você pode pegar exemplos muito simples, às vezes assim, uma pessoa, poxa, eu faço uma carga de benefício, mas você não pode entender que às vezes você pode fazer aquela atividade ali de uma forma que não saia correta, e isso vai impactar às vezes uma família, vai impactar um colaborador, vai entender que, poxa, isso aqui que eu faço, eu preciso fazer com atenção porque eu estou cuidando de uma coisa que vai impactar uma família, vai impactar uma pessoa. Eu faço a manutenção do plano de saúde dele, poxa, e aquele colaborador às vezes vai precisar levar o filho dele até o médico, e se ele não está com o plano dele cadastrado, tudo certo, ele vai ter uma dor de cabeça, vai ter um problema. Então, assim, é entender que, independente de onde você está entrando hoje no RH, seja às vezes fazer uma atividade mais simples ou mais complexa, isso impacta diretamente nas pessoas. Então, é ter isso em mente. Então, quem quer entrar no RH e quer perdurar nessa atividade, tem que entender que tudo que você faz é em prol disso. Não em prol somente do resultado, mas em prol das pessoas. Então, se você tem isso em mente, seja humilde, pergunte e dê ouvidos. As pessoas querem e precisam fazer relacionamentos. Eu acho que isso hoje e sempre não dá para abrir mão, independente do ambiente tecnológico que a gente esteja. Com certeza. Sensacional. Parabéns Bacana. mesmo. E falando um pouquinho sobre os diferenciais das gerações, né? O que você visualiza como um diferencial no momento da contratação e da retenção de talentos hoje? Eu vejo que gerações que estão no mercado de trabalho há mais tempo, elas buscam mais estabilidade, buscam mais ter um controle sobre aquilo que elas vão fazer, ter um pouco mais de fato, estarem confortáveis com aquilo que eles vão executar, né? Então, antigamente, vamos dizer assim, há um tempo atrás, pode-se dizer que era um benefício considerar que a empresa pagava corretamente, que a empresa pagava em dia, que ter os benefícios ali controlados e regulados, né, nas datas certas, o que é uma obrigação das empresas, era tido como benefício. Então, as pessoas buscavam estar em lugares assim. Hoje em dia, além disso, não necessariamente oferecer isso ao mercado de trabalho, você consegue atrair e reter gerações novas. Por quê? Porque cada vez mais se busca por pertencimento, se busca por querer fazer parte de algo grande. Então as pessoas querem estar onde elas são ouvidas, aonde elas conseguem participar do processo decisório. Então, nem que sejam pequenas ações, você envolver essa nova geração em
processos em que ela possa dizer, nossa, eu fiz parte daquilo, eu sou chamado pelo meu gestor para poder opinar sobre aquilo. Isso cria uma conexão com aquilo, com o negócio. Isso faz com que as pessoas queiram estar ali. Então, ou seja, tem duas opções. Ou as empresas elas podem reclamar que está difícil de contratar, a gente contrata pessoas novas e elas não querem trabalhar, elas ficam pouco tempo, ou elas podem se movimentar e se adaptar. Não necessariamente elas precisam abrir mão de seus valores, de seus princípios, por conta disso. Mas elas podem promover mudança. O que eu posso fazer de diferente para atrair, para que essa nova geração queira trabalhar aqui? Empresas que fazem isso, elas conseguem perdurar no tempo, conseguem ser saudáveis, porque elas conseguem entender que aquilo que atraía no passado, não necessariamente atrai hoje. Hoje, principalmente eu vou falar do público mais jovem, eles querem estar em locais que sejam dinâmicos, querem estar em locais onde eles são desafiados e são envolvidos a todo momento, né? Mudanças contínuas não são tanto um problema para eles, né? Eles querem fazer parte disso. Então eu vejo que as empresas precisam olhar com muito cuidado para isso, muito carinho, e enxergar que existe sim uma necessidade diferente e elas precisam se adaptar a isso. Show de bola. E até falando agora um pouquinho sobre essa questão de pertencimento, né, os desafios até mesmo para os colaboradores que a gente vê hoje no mercado, com a vinda dessa questão da NR1, falando um pouquinho sobre saúde mental, o que você visualiza também que acaba sendo um desafio para os colaboradores e para vocês como RH também conduzir isso internamente na empresa? Eu vejo como uma importância muito grande porque ela olha agora para a saúde mental, psicológica das pessoas com muito mais cuidado, né? Não que antes não deveria ser tomado cuidado, mas agora via lei, via NR, isso faz com que as empresas agora obrigatoriamente precisam se movimentar para isso. Empresas que já cuidam disso, já tratam isso com muito cuidado, vão simplesmente agora dar continuidade a esse trabalho. Agora, infelizmente, há locais, às vezes, que aquilo não é tido com tanta importância, vão ver, por questões de norma, a necessidade de se adaptarem a isso. Infelizmente, eu já vivi casos em que as pessoas adoeceram mentalmente por conta do ambiente de trabalho, né? E isso é importante para que líderes possam entender que o seu papel é fundamental para a gestão da saúde daquelas pessoas. Para que eles possam entender quando sinais começam a aparecer, quando eles possam entender quando o ambiente de trabalho, por algum motivo, ele não está sendo confortável para aquelas pessoas. Então, essa mudança da NR1, essa implementação que agora vai fazer com que a gente reflita mais sobre isso, vai fazer com que as empresas se movimentem mais sobre isso. E adaptações vão ser necessárias, com certeza. E tudo isso em prol também de mais cuidado para os próprios colaboradores, né? Com certeza. E pensando nesse momento que a gente falou de cuidado com o colaborador, do senso de pertencimento, né, que a gente necessita colocar neles, o que você visualiza que é importante a empresa fazer também, ter uma ação dentro da empresa para que possa, de fato, fazer com que o colaborador tenha esse engajamento também em contrapartida? Eu acho que é muito importante as empresas comemorarem suas conquistas. Cada vez mais esse senso de pertencimento, de comprometimento, engajamento, ele aumenta à medida que as pessoas celebram aquilo que elas conquistam, né? Por mais que sim, a gente sai de casa, tem um compromisso de uma entrega e você vai lá e entrega resultado, todo mundo no final do dia, né, no final do mês, no final do ano, quer ter pelo que comemorar. Quer comemorar pelo seu resultado, quer comemorar por aquilo que ela entregou. Então, e não necessariamente são comemorações sempre demais, exorbitantes, né? Tem coisas simples que a gente pode fazer pelas pessoas e que elas vão se sentir acolhidas, sabe? Desde você comemorar uma entrega de uma meta naquele dia, ou do mês, ou do ano, enfim. Isso gera esse engajamento, esse pertencimento. Eu já vi muitas vezes as pessoas, por exemplo, quando estava em meta de hora, enfim, de uma entrega, as pessoas estavam com aquele brilho no olho assim, não, eu preciso fazer, preciso entregar, não, eu estou na minha meta, eu vou cumprir. E porque ela se sentia dono, elas tinham esse pertencimento, agia como dono. Então eu acho que as empresas devem sim comemorar, devem sim se alegrar com as conquistas, envolver as pessoas e sempre que possível envolver famílias, porque
A família também ele é um pilar muito importante. As pessoas fazem o que fazem por um propósito. E na grande maioria das vezes esse propósito envolve a família. Então você ter essa família, às vezes, muitas das vezes comemorando junto com eles é maravilhoso. Então eu estimulo que os RHs cada vez mais pensem com seus líderes, com as suas empresas, a comemorar aquilo que eles conquistam, porque isso faz com que as pessoas se sintam cada vez mais engajadas com o propósito daquela empresa. Muito bom mesmo. E pensando ainda nessas dicas, né, que você trouxe pra gente, William, aqui no Grupo Castelli nós temos o projeto Leitura 10, onde nossos colaboradores eles têm 10 minutos adicionais ali ao horário do almoço para estar praticando o hábito da leitura, que é muito importante. A gente entende que faz sentido dentro de tudo que a gente vive, né? É importante ter esse hábito da leitura, de adquirir cada vez mais conhecimento. E você escolheu um livro na nossa biblioteca aqui do Grupo Castelli, e eu queria saber de você, o porquê que você escolheu esse livro, o que que ele te lembra? Conta um pouquinho pra gente dessa história. Esse livro aqui é muito especial, né? O Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. Quando eu fiz a minha transição de carreira entre sair da área analítica, de departamento pessoal, para ir para a área de business partner, de planta, eu passei por um período de mentoria, e ao final dessa mentoria, o meu mentor me deu esse livro de presente. Ele falou assim, agora no final da nossa mentoria, segue com esse livro e dê continuidade no nosso trabalho. Então, assim, foi um divisor de águas. Então, Comece pelo Porquê, ele mostrou para mim o que a gente conversou aqui um pouquinho, né? Principalmente para quem está começando também na área agora. Por que eu estou no RH? Não fazer o que faço sem entender o porquê. Por que eu faço isso? Por que todo dia eu saio de casa, vou trabalhar? Por que todo dia eu faço isso aqui? Qual é a importância disso? Então, vai começar? Comece pelo porquê. Acho que é uma boa dica para todos. Excelente, muito bom mesmo. E diante de tudo que a gente conversou aqui hoje nesse episódio, a gente pode concluir que o RH ele vem muito mais do que apenas para transformar empresas. Ele vem com o objetivo também de transformar pessoas, correto? Correto. E as pessoas que movem tudo que nós fazemos. Então, entender que eu sou apaixonado pelo que eu faço, eu gosto de trabalhar com o que eu faço, me desafia. Não é fácil, porque somos pessoas, temos emoções, temos momentos, temos dias, né? E saber administrar isso, saber orientar isso para que a gente tenha um clima saudável, esteja num local onde as pessoas queiram estar. E então, isso nos desafia diariamente. Então, é bacana e sou feliz por estar nessa área. Muito bom. Dá para ver mesmo, com todo o entusiasmo que você fala, a forma como você conduziu aqui conosco. Parabéns mesmo pela sua trajetória. Eu tenho certeza que você vai alavancar aí muito ainda na sua carreira. Obrigado mesmo. Agradeço mais uma vez pelo convite. Foi um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho com vocês e espero que possa ajudar, que mais pessoas que estejam acompanhando, que possam assistir esse vídeo, possam também se espelhar, entender e que o papel do RH, entender a nossa importância dentro da organização e o quanto a gente pode agregar na vida das pessoas. Muito obrigada mesmo, viu, Nada. William?